Oferecimento Eneva, uma nova energia para transformar o Brasil. Muito bem, é hora da nossa coluna de política. A Rosiane Carvalho hoje está aqui nos estúdios da Band News Difusora para fazer em loco esta coluna, que é uma coluna especial. A gente segue aqui com entrevistas com os principais players da política aqui no estado do Amazonas. Mas antes de anunciar o nosso convidado especial de hoje, quero dar as boas-vindas também a Rosiane Carvalho. Bom dia, Rose, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Rafael, Samara, bom dia para os ouvintes, mas eu manifesto aqui a minha repulsa a esse deboche, eu sou vascaína, não gostei da brincadeira, não gostei também. Traseira, mas não é brincadeira. Acho que não. vocês deveriam realidade. respeitar o sentimento das pessoas. É realidade nua e crua, Rose. É o nosso sentimento também aqui, a gente é botafoguense, né? Os poucos botafoguenses, mas estamos aqui, Samara Souza. Tratar de política que é melhor. Né? Bom dia, Rose, bem-vindo, obrigado pela presença aqui. Bom, e seguimos aqui apresentando o nosso convidado especial de hoje para esta coluna de política, o deputado Ricardo Nicolau. Está conosco aqui, deputado que é pré-candidato ao governo do estado. Deputado, bem-vindo, obrigado pela gentileza de nos atender e de ter vindo até aqui o estúdio da Band News Difusora. Tudo bem? Tudo bem, Rafael, bom dia, Samara, bom dia, Rosiane. E para mim é um prazer poder estar aqui, conversar um pouco, falar do nosso estado, falar do futuro. E é sempre bom poder ter essa interação com a população. Maravilha, obrigado aqui pela presença. A gente vai iniciar então a nossa entrevista agora. Eu vou deixar as honras para a Rosiane Carvalho, que assina esta coluna, iniciar a entrevista então. Por favor, Rose. A gente vai logo anunciando para os nossos ouvintes, também para o deputado estadual, Ricardo Nicolau, nós faremos uma entrevista de meia hora, como temos feito com todos os outros pré-candidatos também, tratando de vários assuntos, até porque, Rafael e ouvintes, o deputado Ricardo Nicolau é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. Há algum tempo, inclusive, antes da pandemia, nós o entrevistamos aqui a respeito já dos problemas que haviam naquela ocasião sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, alguém que detém histórico e detém domínio de dados atuais a respeito dessa questão. E o deputado também está inserido em uma série de outras questões importantes de serem faladas e ouvidas. Vamos pedir também a participação dos nossos ouvintes. Tem o número do WhatsApp, né? O nosso WhatsApp é o 993519370, 993519370, ou você participa também na nossa live no YouTube. O nosso canal no YouTube é o Band News Difusora. Estamos ao vivo com áudio e vídeo para você nos acompanhar. Não precisa de ansiedade, todos os temas vão ser tratados, por isso a gente vai se dar a liberdade de começar pelo mais importante na vida das pessoas, que é economia. Né? Economia, essa é muito importante. Na semana passada, quando o senhor se filiou à Solidariedade, semana retrasada, eu entrevistei, o senhor estava em Brasília, e o senhor também falou a respeito de como o senhor avaliava a questão da lei de responsabilidade, dos gastos do estado do Amazonas. O senhor disse naquela ocasião que já havia furado o limite, né, o teto do limite de gasto estava de 49,50. O senhor estava observando isso pela Comissão de Assuntos Econômicos. Como é que está essa situação em relação à lei de responsabilidade fiscal? Bem, Rosiane, o estado do Amazonas ele tem uma peculiaridade importante. O estado é o estado que, infelizmente, é o primeiro a entrar quando há uma crise econômica, porque somos um estado industrial, um estado produtor. E é o primeiro também a sair dessa crise. O estado do Amazonas vai bater recordes em arrecadação, ultrapassa aí a 30 bilhões. É um estado que tem uma arrecadação boa, crescente e suficiente. No entanto, na contramão da arrecadação, tem os gastos e a qualidade dos gastos. O que nós questionamos é a qualidade do gasto, é a prioridade que tem que ser feita, como deve ser feito. O Estado ultrapassou o limite de pessoal, mais de 50%, todos os limites, o limite máximo, né? Não só o prudencial. E por que passa também desse limite? Pela forma de contratação. Há uma terceirização muito grande de mão de obra. Há uma terceirização na área da saúde, na área da educação, em todos os setores. E qualquer contratação de mão de obra interfere na lei de responsabilidade fiscal. E aí, daí é que faz com que o Estado ultrapasse e muito a lei de responsabilidade fiscal. E olha que nós estamos ultrapassando diante de uma arrecadação recorde. Se nós viéssemos numa arrecadação como estava, aí sim é que ainda era muito pior.
No entanto, o Estado do Amazonas tem uma boa saúde financeira. Nós estamos analisando agora a lei de orçamento. Mesmo eu tendo falado, e ao longo de muitos anos, o Estado do Amazonas não tem planejamento. O Estado do Amazonas faz com que as suas leis orçamentárias virem peças fictícias. Ele começa de uma forma e termina totalmente diferente. Não tem uma rubrica que ela bata, né? Comece e isso termine pelo menos parecido. Então o Estado não tem planejamento e as leis orçamentárias elas viram peças fictícias porque há uma previsão legal de remanejar e suplementar em 40%. Então quando você pode mexer em 40%, acaba não tendo um orçamento viável. Tá? Mas a questão financeira, econômica do governo do Estado não está na arrecadação que bate recorde, está na qualidade de gastos e está nas prioridades que devem ser feitas pelo governo do Estado. O equilíbrio que deve ser buscado, na sua opinião, nessas circunstâncias, porque há a ultrapassagem, e o senhor foi o primeiro político a falar a respeito disso. No dia seguinte, o deputado Serafim também falou lá na Assembleia Legislativa a respeito dessa questão do teto, de gastos, mas há também uma circunstância que pressiona a vida das famílias de uma forma muito imediata. Então, assim, a geração de emprego, a concessão de auxílios, ela traz também um alívio imediato para essas famílias e acaba tendo repercussão na economia. Além disso, a própria Assembleia Legislativa aprovou empréstimos que devem entrar também no caixa. Não sei se isso soma e aquele montante, por aumentar o orçamento, diminui a pressão sobre o teto. De toda sorte, aí tem mais um elemento que o senhor também domina, o Tesouro Nacional emitiu um alerta para estados e municípios, falando a respeito deste momento que era muito complicado para a economia e mesmo as economias, né, mesmo os estados que estavam com superávit, deviam ter muito cuidado porque isso poderia alterar bastante no próximo ano. Eu acho que é uma preocupação muito grande de todos. A pandemia que nós vivemos e ainda estamos nos resquícios dela, trouxe um grave problema de saúde pública, mas trouxe também um grave problema social e um grave problema econômico. O Estado do Amazonas tem grandes desafios na área econômica. O Estado é um Estado que, ao longo de décadas, está alicerçado em um único pilar econômico, que é a Zona Franca de Manaus. E a própria Zona Franca de Manaus, em alguns segmentos importantes. Né? O segmento de polo de duas rodas, o segmento eletroeletrônico, até mesmo na Zona Franca, que é a nossa salvação econômica, não houve capacidade ao longo dos anos de diversificar a própria indústria. Nós temos todos os produtos praticamente que nós consumimos aqui, vem de fora. Nós não temos a indústria para suprir nem a necessidade nossa. Então, outros mercados, outros polos de cosmético, polo de remédio, outras atividades industriais também para se somar à atividade única econômica que nós temos, que é a Zona Franca. E aí, paralelo a isso, poder trabalhar em outras alternativas econômicas. Por que não nós investirmos no setor primário? Hoje o setor primário representa 6 a 7% do PIB, na maioria dos casos mais de subsistência, não tem tecnologia, não tem financiamento, mas poderia ser um grande campo para gerar emprego, gerar renda, principalmente no interior do estado. Por que não buscar o potencial turístico? Por que não buscar o potencial da mineração, um polo petroquímico importante, poder fazer com que a economia do nosso estado possa ser forte, com outras alternativas para se gerar emprego e renda. E tudo porque isso senão, com a floresta em pé, né, deputado? Com a floresta em pé, desde que Samara, ela gere ativos. Né? Então a gente vê muito, e aí está a COP26, tem todos os encontros de países que devastaram as suas florestas, se desenvolveram através disso, e tem uma cobrança muito grande ao Brasil e principalmente ao Amazonas na preservação da floresta. Mas não há essa mesma preocupação
com os povos da floresta, com as pessoas que vivem nas comunidades, que são ribeirinhos, que cuidaram durante muitos anos da floresta. Então nós temos que buscar um equilíbrio. O Amazonas briga nas últimas posições nos índices sociais. Se você for pegar o IDH dos municípios, se você for pegar a renda per capita, renda familiar, todos os índices, nós estamos brigando sempre nas últimas posições, lá com o Piauí, com o Maranhão, até porque, Rosene, o nosso PIB, ele é um PIB, eu sempre falo, é um PIB fantasioso. Por quê? Ele é muito fruto da indústria. E da indústria, o que fica no Amazonas, fica uma parte menor. Então são multinacionais, são recursos que vão para outros lugares. A gente tem aí um grave problema de muitas empresas, a sua administração, o seu comercial, tudo em São Paulo. Então a gente precisa poder olhar o Amazonas de forma diferente, fortalecer a Zona Franca de Manaus, criar alternativas e poder fazer com que a gente possa gerar emprego e renda, até mesmo para a indústria. E aí entra a UEA no foco daquilo que necessita o Amazonas, a engenharia de produção. Vamos ver o que precisa o Amazonas e, fundamentalmente, poder fazer uma visão de futuro, um projeto de futuro, um planejamento para que a economia esteja forte. Eu votei a favor do auxílio emergencial, do auxílio estadual. Por que eu votei a favor? Porque nós estamos diante de uma situação grave de fome. Nós não estamos aí numa situação razoável. Nós estamos numa situação em que um grande percentual da população passa fome. Então o auxílio ele tem que ser feito no momento. Eu até acho e defendo isso, que ele não deva ser permanente no ponto de vista para aquele cidadão. Porque se nós colocarmos o auxílio para um cidadão e deixar com que esse auxílio fique durante 40 anos, nós estamos aí fazendo com que esse cidadão fique com um auxílio e não dá oportunidade para ele. Então todos os auxílios, eles não podem ser feitos a qualquer forma. Vamos distribuir o auxílio. Ele tem que ter um projeto por trás, né? Ele tem que ter um projeto de acompanhamento social, ele tem que ter um projeto de preparação desse cidadão para o mercado de trabalho, até para ele abrir o espaço para outro entrar que esteja em vulnerabilidade social. Então, quando a gente fala num auxílio permanente, sem que haja por trás, né, acompanhamentos, sem que haja por trás um programa para fazer com que aquele cidadão saia dali. Então, de forma emergencial, ela é importante. Agora, não ter aquele cidadão o resto da vida recebendo o auxílio. Eu acho que isso tem que ser rotativo e dar a oportunidade, porque ninguém quer, mesmo aquele que está recebendo, não quer estar recebendo para o resto da vida. Ele quer o emprego dele. Ele quer sustentar a família dele com dignidade, com o seu trabalho, com o seu suor, podendo crescer, podendo criar os seus filhos com dignidade. Então eu defendo, né, e votei a favor, mas ali também disse, olha, não basta você criar um plano, e até um plano às vésperas de eleição, não ter critérios e não ter um plano de acompanhamento e, fundamentalmente, fazer com que essa pessoa possa ter oportunidade e sair mesmo do auxílio. Ainda falando sobre essa questão econômica, deputado, a lei orçamentária anual, ela passa pela comissão antes de ir ao plenário para votação. Queria saber do senhor qual a avaliação que o senhor faz dessa lei que está aí, proposta, os destaques que o senhor pode fazer em relação a isso. Bem, a lei orçamentária, ela passa pela comissão, ela tem um parecer prévio, ela tem a abertura de prazos para a complementação dos deputados, para as emendas parlamentares, e a partir das emendas parlamentares ela segue ao plenário para a votação final, e essa votação final, logicamente, depois vai para o governo sancionar.
Como eu tinha dito anteriormente, se nós pegarmos a lei orçamentária de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, e essa, tem muito pouca mudança. Por que tem muito pouca mudança? Porque não tem planejamento. Então, não tem foco, é feito, os governos, de um modo geral, fazem muito a Deus dará. Então, olha, tem possibilidade de remanejar em 40%, vamos fazendo. Então, para você ter uma ideia, no dia seguinte que abre o orçamento, já estão fazendo suplementação, já estão fazendo remanejamento. Enfim, isso é ruim, porque amarra as instituições. Isso cria uma burocracia. Em todas as secretarias tem um setor com várias pessoas só para tratar de orçamento, de abertura de crédito e tal, e vai para a Cefaz e vai para o governo, podendo fazer com que isso se diminua. Isso não é coisa do outro mundo. Se você pegar os gastos de um ano para o outro, você vai ver as alterações. Por que essas rubricas não aumentam? Então, por isso que eu digo que vira uma peça fictícia, porque ele é totalmente modificado. E o orçamento, nós temos 3 leis importantes que dariam ao Estado um direcionamento, mostraria aos empresários, à população, à comunidade como um todo, um caminho, né? E seguir, que é o plano plurianual, né, do PPA, é uma peça importante, a lei de diretriz orçamentária e os orçamentos. Mas, infelizmente, nenhuma delas passa por planejamento e passa por projetos, porque os projetos, via de regra, no Estado, eu tenho 46 anos, já estou na política há mais de 20, e, via de regra, os projetos e os programas são dos governos, não são de Estado. Então, não são projetos que se pense a longo prazo, que se implante e se coloque em funcionamento, independente de quem seja. Então, os programas de governo, os projetos, eles não podem estar alicerçados na figura do governador ou na figura do prefeito. Eles têm que estar inseridos num contexto que possa ser tocado por quem quer que seja. Então, que ele venha se fortalecendo ao longo dos anos, e isso é muito ruim para o Estado, porque você não tem nenhum projeto, nenhum programa. Quando você pega e pergunta qual foi o último programa que deu certo no Amazonas ou que tenha sido implantado, vem na nossa cabeça mais os programas de marketing. O terceiro ciclo, o Safra, Zona Franca, não sei o quê. Mas você não tem nada que tenha tido início, continuidade e que a gente possa até fazer uma avaliação ano a ano. Deu certo, não deu certo? Ajusta, não ajusta? Então, isso eu acho que é um grave problema que vem se carregando há muitos anos, é a falta de planejamento, eficiência e profissionalismo na administração pública. Estou com uma dúvida, qual relógio vale? 8h51 ou 8h58? Esse daqui, Rose. 8h58, eu não sei quanto tempo a gente ainda tem entrevista, mas a gente ainda tem bastante tempo. Eu já vou... A gente tem mais uns 15 minutinhos de entrevista. Então vamos pedir vamos lá. Ao nosso entrevistado para a gente tentar aproveitar a sua vinda e a sua presença aqui. O senhor falou aí rapidamente, em função da quantidade de temas, da importância deles, sobre vários assuntos importantíssimos: economia, questão social, meio ambiente. Qual o papel da Assembleia? O senhor já foi presidente da Assembleia Legislativa, tem mais de 20 anos, acho que está no 3º ou 4º mandato. Quinto mandato de deputado estadual. Qual a importância do Poder Legislativo, a participação dele no debate desses temas todos? E como o senhor avalia a atual legislatura, essa ausência que a Assembleia ela demonstra em vários assuntos, inclusive um esvaziamento no próprio plenário em muitos momentos? Como é que o senhor vê isso? Inclusive para quem disputa uma eleição, os deputados estaduais, incluindo o senhor, vão disputar a eleição no próximo ano, e como é que eles se apresentam nas urnas com essa postura que a Assembleia está tendo ultimamente? Olha, Rosane, o Poder Legislativo ele tem um papel muito importante, e um papel que dizem que é o poder dos poderes, não só no aprimoramento da legislação, como na fiscalização e nas discussões dos diversos temas de relevância do Estado. No entanto, o Poder Legislativo é aquele que não
tem a praticidade, assim, não coloca o projeto em andamento. Né? Então, o Poder Executivo é aquele responsável para executar. Né? Então, por mais que o Poder Legislativo discuta, faça projetos, ele depende do Poder Executivo para poder fazer. Eu sempre tive, e isso, eu sou acostumado na iniciativa privada. Minha vida toda foi na iniciativa privada. Na iniciativa privada, a gente tem metas, a gente tem planejamento, a gente tem resultados, a gente tem um acompanhamento, mas é uma coisa tangível. Você vê aquilo que está sendo realizado. No Poder Legislativo, não. É muito subjetivo e depende de outro para que seja executado. Mas o Poder Legislativo é um poder moderador e é um poder importante e deve sim ser harmônico, mas porém independente. Eu sempre defendi, ajudei naquilo que foi possível os governos, porque quando um governo é constituído, ele é constituído pela população. A democracia é assim, você vota e o governador, o prefeito, seja ele quem for. E aí, a partir daí, e eu sempre defendi isso, independente de questões políticas, o campo das discussões políticas é na eleição. À medida que a população escolhe o seu governante, caberá a todos tentar dar a parcela de contribuição, ajudar para que o Estado possa crescer. Porque senão fica aquela história do quanto pior, melhor. Eu nunca defendi isso. Já votei a favor, já votei contra, já me abstive, já fiz em vários governos, e governos que eu nunca tive aproximação. Mas sempre entendi que quando o governo do Estado, quando as pessoas precisam, necessitam e o projeto for bom, você não pode se eximir por uma questão política. Porque eu não gosto do fulano, eu vou boicotar para que isso não dê certo. Porque quem vai perder, logicamente, é a população. Então, acho que a Assembleia tem um papel importante, deve ser fortalecida e os deputados, a cada 4 anos, são julgados, são avaliados na sua atividade e muitos têm um mandato, outros têm outros mandatos pela avaliação da população. Deputado, queria aproveitar essa deixa, tem outros assuntos para tratar também, aproveitando essa deixa de relação de cada papel, do papel de cada poder em relação aos assuntos e temas que afetam a vida da população, a gente sempre escuta a pergunta, poxa, a gasolina está muito alta, o gás de cozinha está muito alto, está tudo ficando muito caro. E aí se perguntam, o que está sendo feito para tentar reduzir, para tentar amenizar esse impacto econômico todo na vida das pessoas? E dentro disso, a gente observa também que as pessoas perguntam o que está sendo feito na Assembleia Legislativa. Aproveitando a Comissão de Assuntos Econômicos, como é que vem se tendo tratar essa questão do preço da gasolina, do preço do gás de cozinha no Legislativo aqui do Amazonas Central? Olha, Rafael, na verdade, essa é uma questão extremamente importante porque ela faz parte de uma cadeia. Quando nós temos um combustível caro, não é só penalizado aquele cidadão que tem o seu carro para passear. Esse talvez seja o menor. Ela é toda uma cadeia de transporte e aí de produtos que se tornam mais caro. Essa questão do combustível, infelizmente, se criou a ideia de dolarizar. Né? Então, o barril de petróleo é dolarizado. Quando a moeda nossa fraca, o dólar vai lá para cima e nós temos um alto índice, um alto preço desse combustível. A Petrobras, que é o grande produtor de combustíveis, de gás, ela tem uma visão puramente econômica de empresa. Então, o markup da Petrobras é altíssimo, você tem um custo de produção X e coloca-se 3X. Então, extremamente... Aí fizeram uma publicação, teve 30 e poucos bilhões no último trimestre, ou no último quadrimestre, de lucro. Mas qual foi o prejuízo que trouxe isso para a sociedade? Será que se não tivesse esse lucro tão grande, um combustível mais barato, a economia não teria crescido 300 bilhões?
Então é isso que a gente tem que ver. E nessa composição a gente tem a Petrobras dolarizando e com um custo e um markup muito alto. Aí nós vamos para a mistura do etanol, né, que tem um custo, os impostos federais e o imposto estadual. Né? O imposto estadual ele é de 25%. Quando a gente incorpora na cadeia e vai colocando isso, acaba, em alguns casos até de transporte, sendo maior. Então nós temos aí um grande número de tributos, tá? Um grande número de tributos e uma metodologia dolarizada. Tá? Eu defendo que muitas vezes quando você renuncia parte dos recursos, você injeta na economia. Então eu defendo que a gente possa rever os custos e ao rever os custos de combustível, nós vamos rever custos de transporte. Nós dependemos aqui no Amazonas 100% de transporte. Então, tudo que nós consumimos vem de fora. E tudo que nós produzimos vai para fora. Então, o nosso mercado consumidor é 1,5%, menos disso até. Então, a gente precisa, e o nosso problema de logística, nós estamos diante da distância dos grandes centros consumidores. A BR-319 é intrafegável. Tá? E aí a gente sempre renova-se as esperanças a cada ano, quando tem uma notícia, uma liberação, mas a BR-319, eu percorri a BR-319, toda ela de carro, e vi que a realidade está distante. As pontes não estão sendo feitas, há ainda muitas questões. A manutenção, tem alguns lugares que estavam fazendo terraplanagem, que com a chuva haverá de prejudicar. Então, isso tudo nos traz uma preocupação. Problema de logística sério, com combustível sério. Isso se torna produtos caros e logística reversa também difícil. Bom, a gente vai avançar agora para um outro tema, falar um pouquinho sobre o pleito de 2022. Aí eu peço, deputado, a gente está chegando no finalzinho aqui do tempo, para a gente dar uma... Tranquilo. Objetivizada. Me dá um toquezinho aí. Exato. O senhor anunciou que é pré-candidato, o senhor se filiou ao Solidariedade, e eu gostaria de perguntar em relação a essa movimentação para o pleito de 2022. Que alianças o Solidariedade vai precisar fazer para ganhar força e fortalecer a sua candidatura, a sua pré-candidatura agora e candidatura eventual? Bem, Rafael, nós vamos buscar todas as alianças possíveis daqueles que querem, de forma clara, independente, um futuro melhor para o Amazonas. Tá? Desde a minha candidatura passada, quanto essa, nós vamos fazer com independência, com coragem, mostrando caminhos, tá? E sem nenhuma amarra, sem estar comprometido com grupos políticos ou grupos econômicos que venham a comprometer o futuro do povo do Amazonas. Nós queremos poder propor algo diferente. O Amazonas ele é governado e comandado lá do Tarumã por mais de 40 anos. Então, ou é o fulano, ou é o ciclano, ou muitas vezes se cria personagens que às vezes não dá certo, né? Então, se a gente for pegar um rápido histórico, desde a década de 80, o amazonino foi prefeito, foi governador, aí coloca o Eduardo, que coloca o vice, aí depois vem o vice, e aí, por último, os marqueteiros e os pesquisadores falaram, olha, governador amazonino, o senhor precisa ter um candidato para tirar votos do Davi Almeida em Manaus. E aí se cria a figura do Wilson Lima. Então, o Wilson Lima não era candidato. Aí fala, olha, o Wilson Lima é um candidato que pode tirar voto em Manaus. Então, incentiva a candidatura desse rapaz, financia a candidatura dele para ele ser candidato com outro interesse. Só que não combinaram com a população e ele acabou ganhando a eleição e, infelizmente, está fazendo o governo que todos estão vendo. Então, nós queremos poder fazer alianças com quem queira o futuro melhor, quem queira fazer do Amazonas um Amazonas mais forte
e um Amazonas muito melhor. Se Deus me der a oportunidade e a população me der a oportunidade de governar esse estado, eu não vou descansar um minuto, até que o Amazonas seja transformado num dos melhores estados para se viver, melhores estados para a sua população, com índices crescentes econômicos, sociais, com uma saúde digna à população, que tenha acesso e condições de ser atendido, que o cidadão possa sair com seu celular nas ruas, sem medo de passar uma pessoa e levar o seu celular. Olha os índices de segurança como estão. Cada dia aumentando mais. Se a gente for pegar os índices de furtos e roubos, ultrapassa 50 mil nesse ano. E eu garanto a você que a grande maioria das pessoas que foram furtadas ou roubadas não foram na polícia, não foram na delegacia. Então, é um número muito maior. Então, essas alianças, elas têm que estar alicerçadas no futuro do Amazonas. Quando nós fomos para o Solidariedade, antes de ir ao Solidariedade, a minha pergunta era muito simples. Qual é a visão do Solidariedade para o Amazonas? Qual é a visão do Solidariedade para a Zona Franca de Manaus? Porque se eu sentisse que não fosse um partido que tivesse uma visão de desenvolver o estado do Amazonas, eu não iria. Então, as alianças, elas são bem-vindas, desde que sejam pessoas que queiram o futuro do Amazonas, um futuro muito melhor. Porque de continuidade, da mesma metodologia, da mesma forma de governar, né, as pessoas já não querem mais, já estão cansadas, e a prova são esses anos todos de governo e o que nós tivemos de benefício, o que nós tivemos de crescimento e o que nós tivemos de fortalecimento do Estado. Deputado, a gente percebe no meio político, inclusive em entrevistas aqui na Band News, que muitos políticos e pré-candidatos também consideram o seu nome como um nome muito promissor. Tem respeito aí pela sua atuação e pela forma como o senhor se posiciona e pesquisa os temas pelos quais o senhor acaba aparecendo e comentando. Eu agradeço. Bom, tem um outro dado que também é um bônus e ônus para um político como o senhor, que é lidar com a imagem e a história da empresa da sua família, né? Da empresa que teve uma atuação durante a pandemia. E aí eu falo de bônus e ônus porque tem lado positivo e tem um lado negativo. O lado positivo e negativo o senhor também já experimentou na eleição passada. Recentemente, a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, classificou o estudo que foi feito com a proxalutamida por meio da SAMEL, um dos casos mais graves de violação ética em pesquisas e de respeito aos direitos humanos na América Latina. Como é que o senhor lida com esse assunto? Qual é a sua leitura a respeito disso? E se o senhor quiser falar também... Lógico, lógico, e com muita tranquilidade, porque a SAMEL é uma empresa de 40 anos, de um grande serviço prestado ao Amazonas, conhecida pelos seus serviços, foi fundada pelo meu pai, o doutor Luiz Fernando, um médico respeitado, que me dá muito orgulho dele e de tudo aquilo que foi feito ao longo de 40 anos. Em relação à pandemia, a SAMEL teve um papel importantíssimo como na primeira onda, quando todos os pacientes e a orientação do chinês, da Organização Mundial da Saúde, da comunidade científica era de entubar todo mundo de forma precoce, a SAMEL acreditou e aí criou a cápsula Vanessa, acreditou na ventilação não invasiva, que hoje é uma realidade no mundo inteiro, nos hospitais sírio-libanês, Einstein, nos melhores hospitais do mundo, se tem agora a ventilação não invasiva como uma arma para evitar a intubação, porque tinha alta taxa de letalidade. A SAMEL, e através de toda a sua equipe, foi para a linha de frente. E não só para os seus pacientes. Ela levou o seu conhecimento, levou recursos, levou pessoal na montagem do hospital de campanha de Manaus, que fez com que 617 pessoas, 611 pessoas tivessem altas e tivessem ido para a sua casa. O hospital de campanha teve menos da metade do índice de mortalidade que tem o governo do estado. Menos da metade. Não que eu tenha ficado feliz, porque a gente gostaria que fosse zero,
mas ele teve um papel importante e ali se comprovou e se mostrou que era possível fazer no poder público um atendimento digno e dentro das tecnologias e dos protocolos. No entanto, a política, ela mesmo das coisas que são feitas boas, de coração, no momento grave, a política sempre tenta inverter e colocar um novo viés. Tá? A Unesco, como você falou, foi induzida ao erro. Foi induzida ao erro pelo CONEP, que já fez uma nova publicação. O CONEP que dizia que teria que investigar isso, porque teria toxicidade, já fez uma nova. O próprio CONEP falou, olha, não é bem assim. Até porque a proxalutamida, ela é autorizada em 25 estudos no Brasil, autorizadas nos Estados Unidos. É uma medicação que é segura, né, do ponto de vista, dentro do estudo não teve um caso de efeitos adversos graves. Nenhum caso de pessoas que tenham passado mal em virtude da medicação. A medicação, ela era aditiva. Você tinha o paciente que fazia todo aquilo que os protocolos já preconizam e adicionou. E os índices daqueles que receberam a medicação foram ótimos, né? Foram satisfatórios. Mas, infelizmente, se confunde ciência com política. O presidente da República, Bolsonaro, conhecia alguns dados, tomou conhecimento de alguns dados e passou a defender que fosse estendido, que fosse feito estudo. E aí se politizaram, é a nova cloroquina, aí vem o Globo que tem um viés de ataque ao presidente, aí começou a se criar uma narrativa mentirosa, né? Uma narrativa mentirosa, e nós estamos muito tranquilos com aquilo que foi desenvolvido por todos nós, de coração, num ato de humanitário, né? E não se pode confundir ato humanitário com atos políticos, e nós estamos muito tranquilos daquilo que foi a nossa participação. Infelizmente, tem narrativas políticas, e naquelas que a gente se sente, né, injustiçados, né, nós procuramos repor a verdade. Se a gente não consegue repor a verdade no órgão de comunicação, você vai para os meios legais para repor a verdade. O que nós queremos é que não se crie celeuma política, se crie a questão verdadeira. Você falava da eleição passada. Como não tinham nada para falar de mim, porque graças a Deus tive uma vida limpa durante todos os meus mandatos, começaram a criar historinhas, né? Olha só, o hospital de campanha, nós ficamos ali trabalhando, eu fui contaminado lá, voltei, ali um trabalho que me deu muita satisfação pessoal, porque através, né, do nosso trabalho, de toda uma equipe, nós contribuímos no momento mais difícil que o Amazonas passava. E falavam que eu estaria utilizando o hospital. E aí, eu acho que o político, como um todo, e ele se preocupou, o governo do Estado tem 100 bilhões para utilizar. Tomara a Deus, né, que os políticos façam muito, nem que seja para ter um reconhecimento político, mas que faça, que execute, que possa fazer. E aí criam celeumas, né? Aí até pela cabeça doentia do ex-prefeito, aí ele falou assim, não, estaria usando. Aí ele falou, eu costumo usar roupa branca. Branco ou azul, são minhas cores preferidas. Depende muito do clima, né? Quando está um clima muito quente, eu gosto de usar roupa branca. Aí ele falou, olha, ele usa roupa branca porque ele quer dizer que ele é médico. Eu nunca disse que eu era médico. Meu pai era médico, tenho um profundo respeito. A minha área sempre foi na área administrativa. E eu falava, um hospital não se faz só de médico, se faz de enfermeiro, de fisioterapeuta, do maqueiro, da pessoa que limpa, da cozinha.
Aí, para te ver assim, como é que as pessoas vão criando narrativas aí, quer dizer, se eu tiver vestido de vermelho é porque eu quero falar que eu sou bombeiro. Se eu tiver, assim, umas coisas doidas, que eles buscam uma narrativa, né, para transformar as questões em questões políticas. E nós estamos muito tranquilos. Essa eleição, até diferentemente da outra, que nós estávamos passando por um problema muito grave pessoal, nós estamos fazendo uma campanha, sendo atacado de todas as formas, mas com a nossa cabeça no meu pai que estava entubado, que estava em estado grave. E isso fez até com que a gente não respondesse à altura, né, mentiras, né, de que nenhuma informação, nada será deixado de ser respondido à altura que deve ser respondido. Nenhuma coisa, nenhuma narrativa, nenhuma acusação, seja ela quem for, de quem seja, e buscar todos os mecanismos para que isso aconteça. Deputado, a gente está chegando no finalzinho da nossa entrevista, mas... Passou rápido, eu falo muito, né? Costumeiramente a gente faz com os nossos entrevistados um pinga-fogo no fim. E aí a gente faz aquele seguinte esquema. A gente vai falar um nome de uma personalidade política do Estado, o senhor responde em poucas palavras para a gente tentar fazer o mais objetivo possível. Se fosse um ping-pong. Já brincou de ping-pong, né? Já. Exatamente. Exatamente. Brinquei então, muito de ping-pong. A gente vai começar aqui então agora o nosso pinga-fogo. Rosiane, você pode iniciar, por favor. Ok, presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, acho bem intencionado, fez algumas coisas importantes, pegou uma pandemia, mas também é muito... com a palavra assim, né? Gosta de muita confusão, né? Ele tem posicionamentos muito difíceis de ser entendidos, mas não acho que seja mal intencionado. Ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula tem uma história nesse país, foi importante em alguns momentos, principalmente até mesmo para o Amazonas e a Zona Franca de Manaus, deixou com que o partido comandassem o país, fizeram algumas coisas que não foram boas para o país. Mas, no entanto, também ele tem um legado e tem uns serviços prestados ao país. Você tem alguns programas que o próprio Amazonas foi beneficiado, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, a prorrogação da Zona Franca, a ponte, algo que a gente também deva reconhecer quando foi presidente. Senador Omar Aziz. Senador Omar é um político tradicional, já está na política há muitos anos, foi vereador, deputado estadual, presidente da Câmara, presidente da Assembleia, governador do Estado e agora senador. Na CAI ele trouxe alguns recursos até para a M010, teve agora uma participação nessa CPI. É um político tradicional do nosso Estado já de muitos anos. Alfredo Nascimento. O Alfredo, da mesma forma, o Alfredo, ele já foi senador, foi duas vezes prefeito de Manaus, foi ministro, né, da Saúde. É também um político tradicional do Amazonas, que já está aí há algum tempo e teve algumas oportunidades na vida. Arthur Virgílio Neto. O Arthur, para mim, eu conheço o Arthur há muitos anos, nós tínhamos uma relação pessoal. O Arthur, para mim, foi uma decepção pessoal. Eu nunca tinha participado de algo mais próximo do Arthur, nem do ponto de vista assim, político, nem pessoal. Era uma amizade pessoal. E quando eu passei a estudar a Prefeitura de Manaus mais profundamente, por ser candidato, eu tenho que saber estudar. E passei a ver algo que o Arthur fazia, me decepcionou muito e fez com que talvez a biografia dele tenha sido colocada na lata do lixo. Alfredo Menezes. O Menezes surgiu na política agora, na SUFRAMA, é uma pessoa muito ligada ao presidente da República por ligação pessoal,
ainda não foi testado como político, né? É uma pessoa que tem carreira militar e foi presidente da SUFRAMA. Roberto Cidade. Roberto Cidade é um jovem promissor, no seu primeiro mandato chegou à presidência da Assembleia, é inteligente e acho que ainda tem um campo muito grande de crescimento do Roberto. José Melo. O professor José Melo foi também um político que esteve ao lado por muitos anos e foi o homem de confiança do Amazonino, foi o homem de confiança do Eduardo Braga, uma pessoa que passou por vários cargos políticos, inclusive o cargo de governador do estado. Então ele é uma pessoa que teve experiência e, no entanto, acabou recebendo coisas de muitos anos, né? O governo do estado, a prática do governo do estado, ela não é de hoje, ela é lá de trás, lá da década de 80, se criou uma metodologia de governar, se criou um programa, como nós vamos governar o estado na década de 80, que se perdura até hoje. Os grupos são os mesmos e, infelizmente, não deu certo. Vai pedir só para a gente dar uma acelerada. Tá bom. Conseguir fazer todos. Davi Almeida. O Davi, eu fui deputado estadual com o Davi, muito tempo, conheço o Davi. O Davi está no primeiro ano de mandato, eu desejo muito sucesso, que ele possa imprimir a sua marca na prefeitura. Já está aí com quase 25% do mandato e há uma necessidade de imprimir ações inovadoras e ações que possam trazer um futuro melhor para Manaus. Wilson Lima. Wilson Lima é um político que surgiu, né, através de uma estratégia política que não era ganhar a eleição, mas a população acreditou até num momento em que o novo pelo novo era o ideal para o país e para o Amazonas. E, infelizmente eu não falo isso com alegria, porque, como eu falei, os governos são construídos pelo povo e a gente espera que dê certo. Mas, infelizmente, continuou aquelas mesmas práticas da década de 80 e não trouxe algo que fosse bom para o Amazonas, e o Amazonas mergulhou num caos absoluto em todas as áreas. Amazonino Mendes. O amazonino já teve todas as oportunidades que um político pode ter na vida. Eu acho que poucos conseguiram, e eu não conheço, conseguiram ter sido 4 vezes governador do estado, prefeito, senador, teve já todas as oportunidades de fazer com que o estado fosse um estado diferente. Essas práticas de governo criadas na década de 80 foram criadas lá no Tarumã. Então, ele tem experiência, é um político que tem um grande legado, foi agraciado pela confiança do povo do Amazonas, mas foi aquele também que implantou uma forma de governar, né, e essa forma se perdura até hoje, e na minha avaliação não é uma forma correta de se governar e não tem trazido resultados efetivos para o Amazonas. Eduardo Braga. O Eduardo, da mesma forma, está desde a década de 80 na política, já passou para vereador, deputado, senador por 2 vezes, governador por 2 vezes, deixou alguns projetos importantes, mas também foi aquele que deu continuidade, né? Deu continuidade a esse programa, essa forma de governar de muitos anos, e tem aí, foi reeleito ao Senado, né? E tem mais 4 anos para estar no Senado e defender o povo do Amazonas. Ricardo Nicolau. Esse é mais difícil de falar, né? Eu sou uma pessoa simples, de hábitos simples, que tem a política como um desejo e uma satisfação pessoal.
graças a Deus e a muito trabalho da nossa família, fez com que eu não sobrevivesse da política, eu não vivesse da política, e poder fazer da política algo independente, né? Então, sem amarras, sem ter que estar dizendo sim senhor para A ou para B, e poder, de coração aberto, falar o que eu penso e falar e defender as nossas bandeiras, tá? E assim nós vamos fazer. Nós temos um desejo enorme de transformar o Amazonas. Eu tenho um desejo enorme de fazer o Amazonas um estado muito mais respeitado, muito melhor, e que a gente possa ter ações, serviços públicos de qualidade, ter um futuro melhor, né? ter uma visão de construir um Amazonas para todos e um Amazonas muito mais forte. Esse é um desejo de vida. É um sonho? É um sonho. Né? Eu não deixo falar, eu tenho um sonho de, se assim Deus me permitir, poder governar o Estado e poder fazer do Estado do Amazonas aquilo que todos nós desejamos. Eu sempre me coloco na situação da pessoa. Eu não gostaria de ter que ir para uma unidade de saúde e não ser atendido ou ser atendido de qualquer forma. Eu não gostaria que meus filhos não tivessem um futuro melhor. Então, o que eu quero para mim, eu quero também para a população, e eu quero ter um desejo muito grande. A política, para mim, é uma satisfação pessoal de poder contribuir e deixar, se Deus quiser, um grande legado nesse Estado. Deputado Ricardo Nicolau, muito obrigado pela gentileza de nos atender. A gente estourou todos os tempos possíveis, mas a entrevista foi muito bom recebê-lo aqui também conosco. Obrigado pelo esclarecimento para a gente e público também. Obrigado pela entrevista, pela gentileza. Rafael, muito obrigado. Obrigado, Samara, Rosiane. Desculpa que político, quando pega o microfone e ainda coloca o microfone assim na mão, aí que a pessoa começa a falar. Mas um bom dia a todos, e para mim foi um prazer poder falar um pouco dos diversos temas que nós falamos aqui. Desculpa por ter ultrapassado os limites. Muito obrigado. Bom dia. Band News FM.